Olá, nós estamos aqui de novo no Mundo Corporativo da CBN e nós temos hoje mais um convidado. Vamos falar sobre campeões de venda. Eu gostaria de antecipar a você, dizendo que você pode, obviamente, rever a sua entrevista aqui no blog do Barbeiro, que sou eu, que está aí na internet, na página da CBN, que é o cbn.com.br. E também você poderá fazer perguntas. Eu vou pedir para o nosso convidado de hoje, que é o Glauber Robson, se você fizer perguntas lá na Perguntas do Mundo Corporativo, eu pediria a ele que respondesse, mas se você tiver alguma dúvida. Então, você pode também aproveitar essa oportunidade para fazer perguntas para o Robson. O Robson, ele é estrategista em marketing e vendas. Ele é um dos autores desse livro, Campeões de Vendas, publicado aqui pelo Prentice Hall e o Financial Times, né? Que são, obviamente, duas marcas importantes no mundo da geração de conteúdo, sem dúvida. Como construir relacionamentos e adquirir clientes fantásticos. O Robson começa o seu livro, ele diz o seguinte: como ajudá-lo a aumentar as suas vendas. Robson, eu acho que o livro ganha uma importância muito maior agora, né? Haja vista que nós estamos vivendo aí uma crise que começa no final de 2008 e se propaga pelo menos, né, agora no começo do 2009. E aumentar a venda numa situação como essa, eu suponho, deve ser mais difícil do que aumentar a venda quando a coisa está, vamos dizer assim, a pleno vapor, ou não? Sim, é muito fácil você vender quando a economia está aquecida. Todo mundo pode aparecer e começar a vender seus produtos facilmente. Os verdadeiros campeões de vendas e vendedores de sucesso, eles realmente aparecem nos momentos de crise. E crise é algo inerente ao sistema capitalista. E eu acredito muito... Em outras palavras, não dá para existir capitalismo sem, de vez em quando, aparecer uma crise. Sempre tem uma crise, de tempos em tempos vai ter uma crise, porque a crise faz parte do sistema capitalista. E eu acredito muito nesse sistema. Então, como um campeão de vendas, que a maioria dos seus ouvintes querem ser, é muito importante eles estarem preparados para esses momentos. Vai haver momentos em que vai ter vendas que vão ser fáceis de fazer, e vai ter aqueles momentos em que é necessário você usar sua criatividade, usar suas habilidades especiais para apresentar e desenvolver os seus produtos, suas ideias de uma maneira mais criativa e melhor nos momentos que temos essas crises, essas dificuldades no dia a dia. Sim, bom, mas então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser mais convincente nesses momentos a respeito do meu produto, da minha venda, do que em outros períodos? Bom, eu costumo dizer que vendas você tem que estar preparado. É muito importante você se preparar. Por exemplo, vamos usar aqui um pouco do futebol. Então, quando um time vai jogar... entrando no terreno perigoso aí. Quando um time vai jogar com outro time, os melhores técnicos, eles estudam o time adversário. E eles desenvolvem as melhores estratégias para vencer aquele jogo. Então, eles têm o que eles chamam de plano de jogo. Então, a mesma coisa acontece na área de marketing e vendas. Você precisa ter um plano. Mas quem é o seu adversário nesse caso da venda? Na questão, não é o adversário, mas a situação, a própria crise, porque o campeão de vendas, ele sempre está procurando vender mais, agregar mais valor para os seus clientes e fazer com aquilo que o cliente pagou para você, ele receba 10 vezes mais. Então, no momento de crise, o que é que acontece? Um dos grandes desafios dessa crise hoje é a falta de crédito. Então, as pessoas não têm dinheiro como eles tinham no ano de 2008 e 2007. Existia uma abundância muito grande de crédito. Hoje, isso diminuiu, isso é uma realidade. Então, o que é que nós temos que fazer? Puxa, nós temos que encontrar novas maneiras de vender os nossos produtos. Como é que nós vamos apresentar isso aos clientes? Então, uma das maneiras, por exemplo, todos os clientes têm perguntas, dúvidas, objeções. Às vezes elas são reveladas, às vezes elas são inconscientes. Às vezes elas não são ditas, mas todos eles têm perguntas, objeções, preocupações. E a maneira como você vai responder essas perguntas, objeções e dúvidas que eles têm vai determinar quão bem sucedido você vai ter. Sim, então eu tenho que conhecer bem o meu público-alvo? Você tem que conhecer bem o seu público-alvo e tem que ter respostas para os diferentes tipos de personalidade do seu público-alvo. Então, por exemplo, se você vende carro... E você vai vender um carro para uma pessoa que, por exemplo, é um gerente financeiro, uma pessoa calma, quieta. E se você fria, e se você faz uma abordagem muito animada, faz uma abordagem extremamente alegre, ele provavelmente não vai gostar de você, porque ele gosta de ser atendido por vendedores que sejam mais calmos, aquela forma racional.
Isso é o que nós chamamos na programação neurolinguística, que é uma das bases no nosso livro, de acompanhamento. Quando nós acompanhamos os estados emocionais, as crenças e opiniões dos nossos clientes. Então essa é uma das chaves do sucesso de você ter em vender os seus produtos. Bom, eu tenho então que ter um bom conhecimento da pessoa para a qual eu vou vender. Da sua maneira de ser, da sua maneira de pensar, da maneira daquilo que ele gosta, daquilo que ele não gosta. Sim, ele tem que ter um bom conhecimento da psicologia humana. Não que ele precisa ser um psicólogo, mas que ele precisa entender algumas coisas inerentes daquela pessoa. Então, por exemplo, no nosso livro, nós baseamos muito na programação neurolinguística. Tá? O que é programação neurolinguística? O PNL. É a ciência de como as palavras e a linguagem afetam a maneira como as pessoas pensam, agem e se comportam. A PNL foi desenvolvida por dois brilhantes cientistas nos Estados Unidos. Um chamava-se Richard Bandler e o outro chamava-se John Grinder. E eles eram ambos gênios em suas competências. Um era especialista em psicologia da Gestalt e o outro era especialista em computação. E eles começaram a estudar pessoas, campeões de venda, os melhores psicólogos que existiam no mundo, e como é que eles tinham grandes resultados. Então, deixa eu definir um pouquinho, que eu acho interessante para os seus ouvintes, claro. O termo PNL. P refere-se à programação, que nem programação em computação. Neuro se refere-se ao cérebro e linguística à linguagem. Então, a programação neurolinguística é como nós utilizamos a linguagem e as palavras para influenciar as pessoas, a maneira como elas pensam, se comportam ou mesmo agem. E as pessoas que têm um conhecimento da PNL, elas têm grande vantagem em relação às outras pessoas. A PNL vem sendo adotada e utilizada por mais de 30 anos no mundo inteiro, nas áreas de publicidade, comunicação, vendas, marketing e muitas áreas hoje. Na área política, nós vemos isso constantemente, os políticos usando a programação neurolinguística para persuadir e influenciar as outras pessoas. Então, agora, no caso específico de vendas, então, os vendedores teriam que ser treinados na programação neurolinguística. Ele tem que ter pelo menos um conhecimento. O conhecimento básico. Sim. Por quê? Vou falar para vocês de algumas técnicas importantes da programação neurolinguística que pode ajudar muito seus ouvintes e aquelas pessoas que estão envolvidas em marketing e vendas, e não apenas nessas áreas, mas também a pais, enfermeiros, médicos, querem persuadir os seus pacientes, ou os pais querem persuadir os seus filhos. Uma das coisas que nós descobrimos na PNL é que as pessoas processam as informações de 3 maneiras, que são visuais, pessoas que veem imagens, auditivas, que são persuadidas mais pelaquilo que elas ouvem, e sinestésica, que refere-se a ação, sensação, emoção, calor e frio. As pessoas elas não dividem igualmente 33,3 para cada um. Elas têm uma tendência de serem mais um ou desses outros canais de comunicação. Por exemplo, uma pessoa à noite, quando tem nada para fazer, ela pode ter a opção, por exemplo, de ver um filme. Então, evidentemente que ela é uma pessoa que ela gosta de atividades visuais. Auditivas, ela prefere, por exemplo, escutar uma música à noite, quando não tem nada para fazer, ou ir para a academia fazer musculação ou correr. Então, é uma característica típica do sinestésico. Então, existem clientes hoje que são mais persuadidos pela visual. Por exemplo, ele vai ver um carro, ele gosta de um carro que seja mais bonito. Isso vale para roupa também? Vale para roupa também. Então, as pessoas que gostam muito de se vestir bem, é importante para ela. Por exemplo, um cônjuge ou uma pessoa que quer namorar ou casar com uma determinada pessoa, e essa pessoa é uma pessoa que se preza pelo vestir, a aparência, é muito provável que ela também vai procurar um parceiro que se apresente e se vista bem. Ao passo de que outras pessoas que preferem se sentir bem na companhia de uma outra pessoa, também, uma pessoa que é predominantemente sinestésica, ela não deixa de ser auditiva ou visual. Significa que naquele momento o canal predominante